Poder assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus. Muito bom. Bom dia a todos. Vou dar mais uma chance para vocês. Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Que bênção. Olha, eu fui entrando, falei, eu quero pregar. Fala, na verdade, eu tô várias vezes, já mandei mensagem para a pastora Grécia, eu quero pregar aí. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade. Vim uma vez aqui, quero voltar sempre aqui. Quando eu fico muito tempo sem vir numa igreja, eu falo, meus irmãos, nós estávamos em inimizade. Aí Deus reconciliou. Não, não foi isso não, tá? É a agenda mesmo, mas privilégio, uma bênção poder estar nessa igreja aqui. Estive há muitos anos atrás, e para mim é um privilégio poder servir aos irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Eurípedes Mendes, né? Aí é eu mesmo, tá, gente? Porque essa é uma versão antiga minha, sabe? Essa aqui é uma versão mais compactada minha. Eu sou casado com essa mulher belíssima aí, não é filtro não, ela é bonita mesmo. Casado com a pastora Osana, somos pastores da Igreja Sal da Terra, somos missionários, né? Temos 3 filhos, a Sara, de 11 anos, eu nunca sei se é 11 ou se é 12, né? A Júlia, não sei se é 8 ou 9, entendeu? Mas está nessa faixa. O João Pedro, 24, e casado com a Maria Eduarda, minha nora maravilhosa. Moramos em Curitiba. Deus me deu o privilégio aí de pregar esse Brasil inteiro, a gente prega aí pelo Brasil todo. Deus nos deu um ministério voltado para o ensino, tanto eu quanto a minha esposa ministramos aí. Sou goiano, comedor de piqui. Goiano é uma outra versão de mineiro, mineiro é outra versão de goiano, entendeu? A gente consegue se entender. O dia que eu cheguei aqui, eu fui no centro de Belo Horizonte, aí o rapaz foi me dar uma informação, aí ele falou assim, você vai pegar o 11 e vai dar uma volta aqui. Aí eu falei, ainda bem que eu sou goiano. Mas ninguém ia conseguir entender o que é 11. Mas ninguém ia entender. Não está para nascer um ser humano, a não ser um goiano, para entender o que é 11. Você vai pegar o 11 aqui, o 11 vai dar a volta aqui, eu entendendo perfeitamente. Cadê o casal de cariocas? Vocês sabem o que é 11? Hã? Vocês sabem o que é 11? Vocês vão pegar o 11, o ônibus. Entendeu? E pior ainda, quando a gente vai falar que o ônibus está vindo, tanto goiano quanto mineiro, a gente só fala numa frase, o 11 vem. O ônibus está vindo, é o 11 vem, é o 11 vem. Então a gente já sabe muito bem, né? E eu sei uma coisa que a maioria dos mineiros não sabe, eu sei a diferença entre nu e nó. Então me explica a diferença entre nu e nó. Quando é que usa um nu e quando é que usa um nó? Hã? Mas me dá um exemplo prático. Quando que usa o nu e quando usa o nó? Não, então vou explicar melhor para todo mundo entender. Os cariocas vão entender. O nó é o seguinte. Você chega para alguém e fala assim, rapaz, estava passando ali, veio um ônibus, um 11, né? Veio um 11 ali e bateu na mulher. Nó. Agora, quando você vê o atropelamento, nu! Não é? Pois é, nu e nó. Mas agora os carioca não sabem o que é nu. Porque é o seguinte, o católico fala, Nossa Senhora. Aí abrevia, aí alguém vai e abrevia. Nossa. Aí vem um mineiro e abrevia. Não é verdade? Tá vendo? A gente sabe falar certo. Goiano e mineiro a gente sabe falar certo. Só que a gente quer facilitar mais a coisa, não ficar estendendo muita coisa. Então a gente já abrevia tudo mesmo. Eu sou goiano, comedor de piqui. Sou casado com uma carioca, entendeu? E moramos em Curitiba. Somos missionários. Sou missionário da Jocum hoje mais como parceiro, né? Mas eu tenho meu próprio instituto, que é o Instituto Renovo.
Se você deseja escrever um livro, o Instituto Renovo, que é uma plataforma tanto na área do ensino, como a editora, como também uma plataforma de ministração e cura aí pelo Brasil, né? Eu tenho uma editora, que é a Editora Renovo, nós publicamos vários livros, né? Temos já eu tenho 10 livros publicados, eu tenho 14 livros escritos, mais 10 publicados, né? Estou aí vendo a hora certa de publicar os outros. Eu tenho vários livros. Antigamente, quando eu vim aqui, eu não tinha livro, não. Eu tinha uma mala de DVD. Quem comprou DVD meu aqui? Quem tem desse DVD? Jogou tudo fora, né? Jogou não? Tá lá? Eu joguei um monte de DVD fora. As plataformas de streaming quebraram os nossos aparelhos de DVD. E aí eu migrei todos os meus DVDs que antigamente você tinha que comprar. Agora eu migrei meus DVDs tudo lá para o meu canal do YouTube. Você mira seu celular aí, pega seu celular e você me segue aí no meu QR Code aí e você vai direto lá Você quer ver agora como todo mundo vai pegar? Eu vou sortear um livro para quem começar a me seguir agora aí, ó. Olha lá, agora começa a pegar lá. Eita, nós. Eu vou sortear um livro agora, só porque você não quis me seguir, entendeu? Alguém poderia pegar meu celular? Pega minha bolsa aí, ó. Deixa eu pegar meu celular. Eu vou sortear um livro agora aqui, para quem está me seguindo no meu canal do YouTube. Quem está me seguindo no meu canal do YouTube, eu vou... Me segue, pare de me seguir, me segue de novo, entendeu? Eu vou sortear um livro para você. Eu vou sortear esse livro aqui, ó, Caminhos da Restauração, que é prefaciado pelo pastor Silas Malafaia. Mas depois, deixa eu explicar meus livros primeiro aqui, enquanto você me segue aí, tá bom? Eu vou sortear um livro aqui. Mas Deus me deu o privilégio de escrever vários livros, né? E eu queria falar primeiramente esse livro aqui, ó. Esse livro aqui eu escrevi na pandemia. Esse livro é um livro, amado, onde eu sempre quis escrever várias experiências que eu tive no aconselhamento. Como eu aconselhei alguém preso no passado, como eu aconselhei alguém que é viciado em pornografia, como eu aconselhei alguém que viveu um luto e não está conseguindo deixar esse luto, como foi eu aconselhei alguém que adulterou, caiu em fornicação, escandalizou. Os caminhos da restauração. Alguém preso ao passado não consegue ir para a vida. Tanto é que você pode ler esse livro de frente para trás, de trás para frente. Cada capítulo é uma história e como eu aconselhei. Você que trabalha com aconselhamento, inclusive, é uma ferramenta maravilhosa. Quem fez o prefácio dele foi o pastor Silas Malafaia. Esse livro aqui, amado, é um livro que vai te ensinar como você coloca a sua casa em ordem. Às vezes você está tentando fazer um monte de coisa. Pode solar aí que a gente fica quebrantado. Até quando eu estou falando do meu livro, eu estou pregando já, entendeu? Esse livro aqui, meu irmão, é um conteúdo onde eu vou te ensinar a colocar seu casamento em ordem. Casais não se separam por falta de amor, tá? Tem muita gente que ama, mas não consegue viver junto. Sabe por que não consegue viver junto? Falta de ordem. E ordem é quando você entende o seu lugar nesse casamento, seu lugar de esposa, seu lugar de marido, seu lugar de mãe, seu lugar de avô. O poder da ordem, o lugar de cada membro no sistema familiar. Esse aqui é o meu livro sobre traumas, é um módulo que eu trabalho só traumas emocionais. Aqui eu dou um diagnóstico, ensino você com uma linguagem simples. Eu não uso linguagem terapêutica aqui, linguagem científica, eu sou terapeuta. Mas aqui eu não trabalho questões, eu fiz uma leitura de forma fácil para que você entenda, você autodiagnóstico, olhe para você e fala, eu não estou bem mesmo, tá? Traumas, feridas emocionais, aconselhamento e restauração. Se eu partisse para o Senhor, você pode ter certeza que eu deixei uma contribuição para a igreja brasileira, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é sobre reconciliação entre pais e filhos. Aqui eu trato a ferida paterna e a ferida materna no coração das pessoas. A Força dos Pais, um livro maravilhoso para quem busca reconciliação
com seu pai, curar a sua mãe no seu coração. Esse livro aqui são dos meus dois livros sobre homens. Isso aqui é uma imersão que eu dou para homens, sobre a hombridade e o caráter. Eu falo o propósito de Deus na vida de um homem. Isso aqui não é um livro só para homens, tá? A mulher também pode ler, principalmente você solteira, que não quer cometer a burrada de casar com um homem pamonha. Sabe o que é um homem pamonha, gente? Mole, enrolado. Mole, então outra coisa que eu falo que eu esqueci. Pamonha é mole, enrolada. É mole enrolado, entendeu? Homem pamonha. E aqui eu ensino como é que você mulher, como é que você vai encontrar um homem saudável. E você também ajudar seu marido. E você, homem, também se ajudar. Na verdade, era um livro só que o homem não gosta de ler. Aí eu separei em 2 livros para facilitar a sua vida, entendeu? Para quem gosta de ler, lê ele em 3 horas. Para quem não gosta de ler, lê ele em 3 dias. Para quem odeia ler, lê ele em 3 semanas. Você vai ler de uma forma ou de outra, tá? Hombridade, caráter e geração de homens fracos. Esse aqui é o meu primeiro livro que eu escrevi, Lidando com as Carências. Amado, esse livro aqui já é um best-seller. Ele já tem mais de 200.000 cópias vendidas. Eu estou levando ele agora para a editora Vida. Na verdade, eu estou analisando qual é a editora no Brasil que vai me fazer uma proposta boa desse livro aqui, porque eu quero distribuir esse Brasil com milhões e milhões de cópias. Esse livro, amado, eu tenho testemunho de gente que tinha depressão de 5 anos e foi curada lendo o livro Lidando com as Carências, tá? Aqui eu falo minha experiência de perdão com o meu pai. Quem já ouviu minha ministração sobre carência aqui? É esse conteúdo aqui, tá bom? Esse aqui é o meu último livro, onde eu falo sobre herança emocional. Quem já recebeu herança financeira aqui, patrimônio, herança do avô, do pai? Pois é, nós conhecemos herança patrimonial. Nós conhecemos herança genética, né? Esse cabelo crespo que você tem, esse tom de pele, a sua altura. Isso é uma herança, essa careca sua aí que aumentou o espaço para sua esposa beijar, entendeu? É uma herança genética do seu avô, do seu pai. Agora, nós conhecemos herança espiritual, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, ou a condenação em Adão, é uma herança espiritual. Só que as pessoas não entendem sobre herança emocional. Você pode herdar sentimentos da sua mãe. Você pode herdar sentimentos do seu pai. Herança emocional, eu falo sobre o impacto do trauma transgeracional nas famílias ao longo das gerações. Olha para quem está do seu lado. Sabe quando a gente era criança assim, esse aqui em Minas Gerais é altos e baixos, né? Aí você pegava o carrinho de rolimã assim, né? E você descia assim de uma vez, não era? Aí como que você falava para você desafiar seu amigo descer na sua frente? Eu duvido que você desse isso aqui, não é assim? Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu duvido que você me dá um livro de presente. Vai lá. Vamos sortear aqui um livro. Ó. Vamos sortear um livro. Se o baterista estivesse ali, eu falei... Vamos ver aqui. Quem vai ser um homem ou uma mulher? Tira para o ímpar vocês dois aí. Vai lá. Tira para o ímpar aí. Quem ganhou? Então a mulher vai ser sorteada aqui. Eu vou sortear essa pessoa só por conta dessa foto. Ela está com a língua para fora e com a cara pintada. Está aqui essa pessoa, porque às vezes a pessoa me segue no Brasil aí, nessa hora aqui. É a Marilda Caligariz. Marilda Caligariz. Ela começou a seguir agora aqui no Brasil, entendeu? Então a Michele Magnas Bosco. Chega aqui, Glória a Deus. Depois você pega o autógrafo lá. Boa leitura, tá? Deus abençoe. Irmão, passa lá, adquire nossos livros. Eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado. Vai lá, irmão.
Ainda tem diácono nas igrejas do Brasil. O povo está transformando diácono em voluntário, entendeu? Você não tem noção tanto que isso é problema na igreja, tá? Quando você pega o voluntário, quando você transforma a sua liderança em voluntário, sabe o que você está dizendo? Você não é consagrado. Vem do jeito que você está. Então o voluntário é assim, ele transa com a namorada a semana toda, apronta a semana toda, tem vida homossexual durante a semana, mas no final de semana ele é voluntário. Amado, o diácono não, o diácono é consagrado, o obreiro é ungido, é derramado óleo na cabeça dele. E o diácono está com uma filha com febre, mas ele está cumprindo o quê? A escala dele. Esse negócio de voluntariado, eu não sou muito a favor desse negócio de voluntariado não, viu? Cuidado com esse negócio. Voluntariado, meu irmão, tira a autoridade, o poder do que é um chamado, do que é uma ordenação, do que é uma consagração, amém? O voluntário, meu irmão, é de qualquer jeito. O voluntário fala se ele quer ou não quer, se ele quer se vir aqui no final de semana e não quer, entendeu? O obreiro não, meu irmão. O filho está com febre, mas ele está na escala, entendeu? Então, não cai nessa onda do voluntário não, entendeu? Voluntário é um princípio, mas não é uma função. O que a Bíblia ensina não é isso. Amém? Bênção de Deus, amado. Olha só. Eu queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Desde quando a pastora Grécia falou, eu queria trazer uma palavra para vocês. Vamos orar. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, fala com o nosso coração, nós queremos ouvir o Senhor, queremos ser ministrados pela Tua palavra, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, por que a gente passa por desertos na vida? Eu já passei por desertos na minha vida, quem já passou por desertos aqui na sua vida? Todo cristão passa por desertos. Talvez você esteja passando por desertos na sua vida. E é impossível nós não passarmos por deserto. Impossível. O ministério de Jesus começou como? Um deserto. Todos os homens de Deus, toda pessoa chamada por Deus na Bíblia, antes dele começar um processo ministerial, antes dele começar algo onde Deus coloca ele numa autoridade, Deus leva você a passar por desertos. É inevitável. Mas a pergunta é, para que serve o deserto na nossa vida? Por que Deus permite que você, sendo um filho de Deus, passe por deserto? Amado, deserto não é lugar onde pessoas estão sendo apenas problemas no sentido de você fez algo errado e agora você está passando por deserto. Não só isso. Jesus não tinha pecado e, no entanto, passou por desertos. Todos passam por deserto. E por que realmente, quando a gente fala de deserto, o que a gente está falando? Amado? Falar de deserto é falar de transformação. Falar de deserto é falar de processos que você precisa viver na vida. E é interessante que a vida cristã, ela é comparada a uma caminhada. Você concorda comigo? A vida cristã é uma caminhada. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho. A partir do momento em que você decide andar com Cristo, a partir do momento que você fez uma decisão de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você entrará num processo de transformação. Não existe vida cristã instantânea. Não existe promessa instantânea. Não existe transformação instantânea. Tudo na vida é um processo. E todo cristão, todo aquele que caminha com Cristo, é chamado a viver um caminho, um processo. É interessante que, não sei se você sabe, esse nome cristão não é o nome que os cristãos tinham no início da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, quando o evangelho começou, a primeira igreja implantada em Antioquia.
Os primeiros cristãos, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados o povo do caminho. O povo do caminho. Não sei se você sabe, esse nome cristão era praticamente um nome pejorativo. É como se você falasse assim, é um povinho. Sabe aquele povinho ali? Sabe aquele povo, aquela ralé? Pois é, então tinha Cristo. E quando as pessoas queriam denominar quem seguia Cristo, eram os cristãozinhos. Tanto é que a palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Só que para nós, pequeno Cristo é legal. Não. Naquela época, era gente de cabeça pequena, gente de mente fechada, povinho. Depois que o nome cristão passou a ter um outro significado. Mas o nome que um cristão tinha ali no início da igreja era o povo do caminho, aqueles que eram do caminho. É interessante que o povo judeu, quando eles estavam na sua residência, no seu lugar, na sua terra, eles eram chamados de povo judeu, os israelitas. Mas quando aquele povo atravessou o deserto, eles não eram chamados de povo israelita, eles eram chamados de hebreus. E o que é o hebreu? O hebreu é aquele que caminha. O hebreu é aquele que está em constante transformação. O hebreu é aquele que está sempre em processo de transformação. E essa é a ideia mesmo. O cristão, amado, é aquele que está em processo de transformação. É aquele que o casamento que era no início não é mais o casamento que é agora, depois de alguns anos de conversão. O cristão é aquele que está em transformação financeira. Você não lida com as finanças como se lidava antigamente. O cristão é aquele que está em transformação da maneira como trata o marido, da maneira como trata a esposa, da maneira como trata os filhos, da maneira como negocia, da maneira como se fala, da maneira como se veste. É inadmissível você ser a mesma pessoa daqui a um ano. É inadmissível você ser a mesma pessoa daqui a 10 anos. Da mesma forma que não tem por que você ser a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Cristão é aquele que está sempre em processo de mudança, de transformação, de mudança de postura, de mudança de entendimento. E pensando nisso, eu gostaria de falar por que Deus faz com que a gente passe pelo deserto. Um texto muito interessante, esse texto aí de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, que fala o seguinte: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma bebida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, da comida e da bebida espiritual, porque todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E Paulo fala, essa pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, Deus não agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Pai querido, fala ao nosso coração mais uma vez, ministra a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, qual é a palavra que você percebe nesse texto aí que se repete o tempo todo? Todos estiveram debaixo da mesma nuvem, a Shekinah. Todos passaram pelo mar, o batismo. Todos estavam debaixo da nuvem do mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Eu acabei de ministrar durante 3 dias ali na Jocum, na EFOL, por um grupo de mais ou menos umas 80 pessoas. Todos receberam a mesma palavra, todos receberam a mesma ministração. Eu não peguei um grupo em especial, eu nem gosto disso. Meu ministério, toda vez que eu tenho que fazer isso, eu faço porque a igreja pede. Mas praticamente nenhum conteúdo meu é para um grupo específico. Vai ter ali uma separação de idade que eu gosto de ministrar só a partir dos 11 anos.
Mas eu não gosto desse negócio de ministrar para a família, separando marido, separando esposo. Não, eu gosto de colocar todo mundo junto. O mesmo conteúdo para todos. E lá na Jocum, eu não peguei um grupo especial e falei, olha, vocês vão ter uma palavra. Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus derrama a palavra, Deus ministra sobre todas as pessoas. Mas a pergunta é, por que algumas pessoas mudam e outras não? Por que algumas pessoas são transformadas e outras não são transformadas? Por que pessoas transformam o seu casamento e outras pessoas não são transformadas no seu casamento? Amado, ninguém vai ter argumentos diante de Deus. Eu acho que a gente vive um tempo, meus irmãos, que talvez é o tempo que mais nós temos contato com a palavra. Meu irmão, você tem Bíblia desde quando você acorda até quando você dorme. Você tem centenas e centenas e centenas de pregações na internet. Se você quiser ouvir pregadores de todo mundo, você escuta. Você tem pregação do Luciano Subirá, você tem as minhas pregações, você tem pregação de pastor Cote. Meu irmão, antigamente, você tinha que fazer uma economia monstruosa para conseguir todas as pregações de pastor Cote. Quem passou por isso? Sim ou não? Meu irmão, eu coloquei todas as pregações do pastor Cote hoje disponíveis na internet. Todas as minhas mensagens estão lá na internet. Está tudo livre. Isso significa que ninguém tem mais desculpa diante de Deus para falar, eu não sei a verdade. Versões da Bíblia. Meu Deus, eu parei de comprar a Bíblia por conta disso. Gente, pelo amor de Deus. Eu devo ter na minha casa mais de 40 tipos de Bíblia. Livros, meu Deus do céu. Tem uma pergunta que eu tenho vontade de fazer, mas eu sei que se eu começar a fazer essa pergunta, eu vou parar de vender livro. E compra meus livros lá, tá? Pastor, eu tenho todos os seus livros. Me coça minha língua, fala assim, já leu quantos? A gente gosta de comprar, mas não lê. A palavra de Deus diz que esse povo aqui, amado, saiu do Egito. E Deus derramou bênção sobre todos. Deus derramou bênção sobre todos. Mas é curioso que a Bíblia fala que Deus não se agradou da maioria deles. E olha só o que o texto continua dizendo. Em 1 Coríntios 10. Estas coisas foram feitas em figura para quem? Para nós. De modo, meu irmão, que o que aconteceu com aquele povo lá no Egito, o que aconteceu com aquele povo no deserto, o que aconteceu com aquele povo em Canaã, é uma figura para mim e para você. De modo que quando eu olho para a história do povo judeu, quando eu olho para os hebreus, eu tenho que olhar para esse povo, a história deles, o que eles passaram, e eu aplicar isso na minha vida e perguntar a Deus, será que eu não estou me comportando da mesma forma que eles? E o texto continua dizendo, não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles. Amado, esse texto é rico. Você consegue pregar cada pecado desse na vida de um cristão. Você consegue trabalhar aqui o que é idolatria. Você consegue trabalhar o que é imoralidade. Você consegue trabalhar o que é murmuração. Você consegue trabalhar vários aspectos. Mas não é sobre isso que eu quero focar. Mas o texto fala, não vos passais idólatras, como alguns deles fizeram. Não praticais imoralidade, como alguns deles praticaram. E caíram num só dia 23 mil pessoas. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha o que está dizendo aqui. Ora, tudo isso sobreveio como figura, e foi escrito... Foi escrito? Diga comigo, esse texto é para mim, é para o meu aviso. Irmão, o texto está falando, amado, que o que aconteceu com esse povo é uma figura, é uma parábola, é um modelo, é um exemplo, é uma mensagem para mim e para você. Isso aqui é uma coisa lúdica. Quando você vai ensinar a criança, você tem que usar o quê? Figuras. Você tem que pegar antigamente, né, quando eu era na escola dominical, era um
quem é da minha época aí sabe, né? Colocava um quadro, eu amava aquelas coisas que grudava. Quem lembra? Eu pensei que ia ficar sozinho, entendeu? Aí grudava as flâmulas, né? Tinha umas... aquela é a coisa mais linda do mundo, gente. Colocava lá os desenhos ilustrando a Bíblia. Hoje tem tudo, né? Então a criança, quem é pedagogo sabe, né? Para que uma criança entenda algo, tem que ter uma figura. Então aqui o texto está dizendo isso aqui, amado. É figura, significa que ninguém tem desculpa de não entender. Porque figura tem de criança. Figura é coisa para criança entender. Então isso aqui é novo convertido, entende isso aqui. De que o que aconteceu com esse povo aqui no deserto, o que aconteceu no Egito e o que aconteceu em Canaã é exatamente o exemplo para as nossas vidas. Tudo o que aconteceu, amado, no Egito, tudo o que aconteceu no deserto e tudo o que aconteceu em Canaã é um exemplo para que você olhe para a sua vida cristã e pergunte: Deus, qual lugar que eu me encontro e qual postura eu tenho que tomar? Todos nós aqui tivemos no Egito, presos por Faraó, escravos de Faraó. O que representa o Egito, igreja? O que representa o Egito? A figura do Egito é o quê? O mundo. Faraó é o exemplo de quê? Do diabo. Egito representa seu tempo de escravidão do pecado. Egito representa a sua vida escrava do pecado, condenado, amarrado e escravo do diabo. Deserto representa povo liberto do Egito. Deserto representa quem foi liberto. Deserto não representa Egito. Deserto representa quem saiu do Egito. Canaã representa a promessa de Deus. Casamento saudável, ministério frutífero, vida próspera. Canaã representa você reinando em Cristo. Canaã representa tudo que Deus tem para a sua vida. Mas para você sair, para você entrar em Canaã, você precisa passar pelo deserto. Egito representa aquilo que te escraviza. Deserto representa aquilo que Deus quer tratar em você. E Canaã representa aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então vamos falar primeiramente do Egito. Do Egito. Olha aqui para mim. O que a pessoa precisa no Egito? De conversão. Libertação do pecado. Quem está no Egito, amado, ainda está escravo de Faraó. Quem está no Egito ainda está escravo do diabo. E a Bíblia fala que aquele povo escravo no Egito clamava a Deus: liberta-nos, sim ou não? Eles estavam clamando: Deus nos manda um libertador, Deus nos manda um libertador. E Deus levantou um libertador, que foi Moisés. Deus levantou Moisés com mão de ferro, com mão estendida, subjugando os deuses do Egito, envergonhando Faraó e lançando maldições sobre o Egito. E Faraó expulsou aquele povo de lá. Vai embora, pelo amor de Deus, que a gente vai morrer demais aqui. Então eu pergunto para você: o povo teve que fazer alguma coisa para sair do Egito, ou eles só tiveram que crer em Moisés? Só crer. Moisés fez todo o trabalho. Mas antes de Moisés se levantar, o povo clamou. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não acredito em alguém que quer sair do mundo se ele não está clamando para ser livre. Quem gosta do pecado fica no Egito, tá, gente? Quem tem prazer em pecar. Agora quem está falando: Deus, me tira desse vício, Deus. Deus, me livra desse adultério, me livra dessa vida de pecado, me livra dessa escravidão. Esse Deus levanta Moisés e te liberta, porque Moisés é Cristo. Moisés tipifica Cristo. E aí, quando você crê realmente no que Deus está fazendo,
Deixa eu explicar rapidamente para você aqui, por que esse povo foi parar no Egito, caso você não saiba. Primeiro que eu quero que você entenda que cada fase representa um posicionamento que você tem que ter na vida. Cada fase. O posicionamento que você tem que ter no Egito é diferente do posicionamento que você tem que ter no deserto, e é diferente do posicionamento que você tem que ter em Canaã. E cada fase pede de você um posicionamento. Cada fase exige que você tenha uma postura correta para você ir para o próximo nível. De modo que ninguém chegue em Canaã sem vencer o Egito, sem passar pelo deserto. Não há possibilidade de você entrar em Canaã se você não vencer o Egito e passar pelo deserto. Eu quero usar aqui essa ilustração para mostrar para você como Deus te tira te tira da escravidão, te cura no deserto e te prospera em Canaã. Egito, amado, representa o que te escraviza. Egito representa a sua escravidão. Deixa eu falar rapidamente aqui, para quem não sabe. Depois daquela famosa reconciliação, se você viu a novela da Record, ou assistiu o filme de Hollywood do José do Egito, ou leu a Bíblia, você conhece a história aí dos irmãos de Jacó, dos filhos lá de Jacó, os irmãos, e aonde esses irmãos pegaram esse filho que tinha muito ciúme, esse irmão que tinha muito ciúme dele, junto com o pai, né? O pai tinha um amor profundo por esse filho que era José, joga esse menino num poço, os irmãos dele, finge uma morte lá, chega para o pai Jacó e fala: ó, a gente estava andando aí, fazendo uma caminhada, e um lobo foi lá, pegou nosso irmão, matou ele, está aqui as roupas cheias de sangue. A gente não conseguiu pegar nenhum corpo dele. Só que os irmãos que tinham muita inveja de José, jogou ele num poço e vendeu ele para um egípcio. E José foi parar lá no Egito. Aí você conhece toda aquela história dele prosperar no Egito, interpretar o sonho, Deus prospera ele. Depois de muito tempo, 30 anos, ele reencontra os irmãos dele. Agora ele era outra pessoa, ele era o segundo homem mais importante do Egito. E aí essa reconciliação, o que José faz? Traz o pai dele, Jacó, com 71 membros da família, noras, filhos, todo mundo, e todas essas noras com esses netos. A Bíblia conta lá em Atos 7,14, que são 71 pessoas que vêm morar lá no Egito, junto com Faraó, junto com José. Não sei se você sabe, os egípcios, eles entendem que o povo judeu é impuro. Eles tinham medo de tocar no povo judeu. Então eles pegam e dão um espaço para o povo judeu morar. Quando José traz essas 71 pessoas para lá, o faraó fala o seguinte: olha, nós não podemos viver com vocês. Vocês, por favor, vão morar numa outra terra. Curiosamente, eles dão para o povo judeu lá na terra do Egito o melhor lugar. A terra que mais prospera ficou justamente para o povo judeu. E o povo judeu foi morar naquela terra. Mas é interessante que 71 anos depois, José morre. Mais de 70 anos depois, se eu não me engano, 71 anos, José morre. E em algum momento, aquele povo começa a prosperar maravilhosamente. Pasmem, saltando de uma população de 71 pessoas para mais de 1 milhão de pessoas. Quantos habitantes tem Belo Horizonte? Quem sabe? 3 milhões de habitantes tem Belo Horizonte. Você sabe quanto povo saiu do Egito? A Bíblia fala que só de homens eram 900 mil. Não contava idoso, não contava criança e não contava mulher. Era possivelmente quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. A população inteira da cidade de Belo Horizonte estava vivendo dentro do Egito. O faraó ficou assustado com aquilo. Mas o novo faraó que levantou, isso aqui vai dar problema. Porque se amanhã
levantar uma nação contra o Egito, esse povo que está aqui dentro, que não é nosso, vai ficar do lado de quem? Do lado deles. E a Bíblia fala que Faraó escravizou o povo egípcio para morrer. Ele deu ordem para as parteiras matarem os filhos. Olha só o que o relato bíblico diz: lhe amarguravam a vida com dura servidão, em barro, tijolos, em todo o trabalho do campo. Faraó põe na cabeça que ele tinha que criar uma cidade chamada Ramsés e a cidade de Pitom. E essa grande metrópole que ele queria, que ele colocou para fazer, ele pôs o povo judeu para cuidar daquilo, para construir aquilo lá, escravizando. E a Bíblia fala que ele escravizava com açoites e mortes, e não só isso, ele mandava matar os filhos que nasciam. Faraó fez isso. Então você percebe que esse povo escravizado lá no Egito, escravo de Faraó, Faraó matando esse povo clama. E esse povo tinha uma promessa que eles também iam ser livres do Egito. E que eles iam passar 400 anos. Curiosamente falando, o Brasil viveu 400 anos de escravidão. Sabia disso? O mesmo tempo de escravidão que o povo judeu viveu. A última nação do mundo que aboliu a escravidão foi o Brasil. Sabia disso? O país que mais importou escravo da África foram os brasileiros. E o nível de escravidão que nós vemos, gente, a minha esposa, que é carioca, ela falou para mim que o avô dela viu o pai dele no tronco. Pois ó, o avô da minha esposa disse para ele que viu o pai dele no tronco sendo açoitado. Então a escravidão foi quando, gente? Foi ontem. Foi agora, meu irmão. Nós temos pouco tempo de escravidão. O Brasil colonial era totalmente voltado a escravos. Então o conceito de escravidão, amado, é um conceito maligno. E exatamente esse conceito maligno de gente que morre, de filho que morre, a Bíblia fala que os filhos morriam. Não só morriam por Faraó, mas eles morriam porque os pais não tinham tempo para cuidar deles, porque eles estavam com a carga horária de trabalho. Pedro fala, esse novo Faraó escravizou tanto o povo judeu que os filhos começaram a morrer. É isso que o diabo faz. Vou falar uma coisa para você: o diabo quer matar a sua família. E você está aqui escravo no Egito, mas você clama a Deus, você clama a Deus, você clama a Deus, e só sai do Egito quem clama a Deus, gente. Por isso que eu não acredito que existe outra postura na vida. Quando eu vou conversar com uma pessoa, uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim: pastor, você podia conversar com meu filho que quer viver a homossexualidade? Meu filho quer viver a homossexualidade, você podia conversar com ele? Eu fui conversar com esse rapaz. Eu falei, querido, o que você acha disso? Eu falei, não acho uma palhaçada, minha mãe está preocupada com isso. Pois é, mas sua mãe e seu pai são cristãos. Pois é, eles são. Você acha que isso é pecado? Não, não acho que é pecado. Eu falei, você gosta? Ele estava na minha casa, né? Eu falei, você gosta de ver temporada? Ele falou, gosto. Qual temporada você gosta? Eu estou assistindo Friends. Eu falei, vamos ver Friends. A mãe dele tinha deixado ele para buscar ele depois. Eu liguei a televisão e fui ver Friends. A mãe dele chega, vê nós dois sentados, vendo Friends. Aí ele falou, uai, pastor, vocês estão vendo Friends? Eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Seu filho não acredita que está em pecado. O que eu tenho para falar para ele? Se eu estou diante de mim, com uma pessoa falando, me ajuda. Eu sou escravo disso aqui. E Deus não me fez para ser assim. Meu irmão, nós não sai batendo na cabeça do povo, falando para eles converter, não. Jesus andava falando o quê? Follow me. Me segue. Quem acredita em mim, vem. Eu não vou ficar parado aqui pedindo, pelo amor de Deus, acredita em mim. Não, meu irmão. Então ninguém vai sair do Egito se não tiver consciência que está escravo. Sem precisar, sem clamar por Deus. Qual que é a postura para quem sai do Egito? Clamor, me livra disso. E aí agora vem a segunda fase.
que é a fase do deserto. É a fase do deserto. Deserto é para quem saiu do Egito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deserto é tratamento de Deus. Deserto é para nos desintoxicar do Egito. Deserto é para enterrar tudo que a gente aprendeu lá no Egito. Deserto é para fazer você tratar a mulher diferente, porque você não vai tratar a mulher que você trata, igual você tratava as mulheres do Egito. Deserto é para fazer você se vestir como mulher de Deus, como homem de Deus, não é como se vestia no Egito. Deserto é para mudar seu jeito de falar. Deserto é para mudar sua postura. Deserto é para tratar. Deserto são os processos de Deus para curar nossos traumas. Deserto são processos de Deus para curar as nossas dores emocionais. Deserto nos desintoxica do Egito. Deserto é para mudar comportamento. Você, quando ia falar com mulher lá no Egito, você seduzia, você enganava. Agora não é mais assim. Falo isso com todo respeito aos irmãos que são carioca, porque minha esposa é carioca. Mas eu tenho uma dificuldade de entender por que as pessoas, mesmo sendo cristãos, continuam com posturas de mulheres que não devem se vestir como uma ímpia. Às vezes lá no meu Instagram, no meu Instagram você controla, Facebook você não controla. Aí eu estou vendo a irmã nua. Aí eu vou olhar lá, quem que é essa pessoa, meu Deus do céu? Na maioria das vezes, é gente que é amiga da minha esposa lá. Eu falo, amor, o que é isso aqui, meu bem? Essa irmã é crente com essa roupa aqui. Porque a cultura no Rio de Janeiro é muito forte, essa questão da roupa, da sensualidade. E aí, as pessoas não prestam atenção que está indo. O que tem a cultura em Belo Horizonte? Eu, particularmente, quando eu vou em Belo Horizonte, eu tenho medo. Dá medo ir naquele centro ali. Dá ou não dá? Dá medo. Eu não sei porquê, me dá um medo. Parece que qualquer hora alguém vai te matar. Qualquer hora alguém vai te roubar, qualquer hora alguém vai te assaltar. É muito assustador. Curitiba é uma frieza emocional das pessoas. As pessoas são frias emocionalmente. Você prega nas igrejas, elas não expressam nada, parece que elas estão frias. Mas você vai na cultura, é a cultura alemã. Gente que sofreu muita vergonha com a guerra. Você vai no Goiás, meu Deus do céu, os homens tudo chifrudo, entendeu? Não é verdade. Tem a cultura da traição. Tem a cultura, é verdade. A mulher chega em casa, carioca. O homem chega em casa, carioca. Pega a mulher traindo, ele sequestra o cara, bota uma arma na cabeça dele, pede resgate. No Goiás, o cara chega em casa, pega a mulher traindo, ele monta uma dupla sertaneja com o cara, entendeu? É uma cultura do divórcio, entendeu? Uma cultura da traição. O deserto é para mudar essa postura. Não é assim que trata a mulher, não é assim que se veste, não é assim que se negocia. Por isso eu vou falar uma coisa para você. Olha o que eu aprendi na vida ministerial, pastora Grécia. E isso é um desafio. Que às vezes a gente está querendo tratar um povo que ainda está no Egito. E às vezes não é tratamento que o cara precisa, é conversão. Às vezes você faz o cara fazer FOL, faz o cara passar por libertação, faz o cara fazer terapia, ministra no cara, aplica sistêmica, aplica libertação, e quebra, e requebra, e expulsa, e repulsa, e vai lá, lambreca ele de óleo, e roda ele, mas não muda nada, porque não é um cara que tem que ser tratado, é um cara que tem que ser convertido. Deserto é para quem converteu, para quem não está mais no Egito. Eu pregava essa mensagem, um cara veio e falou assim, pelo amor de Deus, jogou o cigarro aqui na frente. Eu quero ser livre. Pronto. Reconhece a vida de pecado, reconhece que está escravo da imoralidade, reconhece que ainda está escravo do vício.
O deserto trata as nossas incredulidades. No deserto só vem o dia de hoje. No deserto só vem a comida de agora. Deserto ensina você a depender de Deus. Deserto ensina você a tratar sua rebeldia. Deserto ensina você a tratar sua imoralidade sexual. Deserto, escute, deserto revela quem nós somos. Deserto revela o nosso coração. Olha só esse texto aí. Nós falando do deserto, porque no deserto é cura e restauração. Deserto é cura e restauração na sua vida. Egito é libertação e transformação. Olha só esse texto. Por isso te atrairei, te conduzirei ao deserto e falarei o seu coração. Deuteronômio 8:23 fala: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto. Deus guia você nos processos difíceis da sua vida. Deus está ali com você nesse momento. Para te humilhar. Provar e o quê? Sabe por que a gente passa pelo deserto? Para revelar o que tem que ser tratado ainda na gente. Vomita tudo. Sai tudo para fora. É isso que Deus faz. Deserto nos trata. Deserto revela como está nosso coração. Deserto trata a sua murmuração. Deserto trata a sua independência de Deus. Deserto cura as memórias, os traumas, as feridas emocionais, os maus hábitos. Deserto é um processo onde Deus trata você e você precisa entender esse texto. Agora presta atenção. Quanto tempo era para passar no deserto? Quanto tempo eles passaram? E sabe que foi culpa de Deus, né? Foi? Foi culpa de Deus? Amada, a gente tem uma noção que a gente está no deserto porque é culpa de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquele povo ali tinha problema com roupa. Por quê? O que a Bíblia fala? Nunca desgastava. Sandálias no pé? Nunca desgastava. Os irmãos lá, que trabalham com sapataria, faliu. Quem trabalhava com roupa, fechou a loja dele, entendeu? Não funcionava. Aquele povo tinha um calor escaldante do deserto. O que Deus colocou sobre eles? Uma Shekinah, uma sombra. Aquele povo, amado, tinha o frio do deserto. 8 graus negativos à noite, mata qualquer um. Eles morriam de frio? Não, uma coluna de fogo andava com eles. Uma coluna de fogo. Aquele povo, amado, tinha problema com água? Não, a Bíblia fala que uma rocha andava. Imagine, isso é filme da Marvel. Uma rocha andava com ele. Aquela rochona, imagina. E a Bíblia fala que a rocha era Cristo. Meu Deus do céu! Cristo em forma de rocha. Filme do Quarteto Fantástico. Jesus em forma de rocha, andando do lado deles. Quando queria água, jorrava água. Aquele povo tinha fome. O que caía do céu? Maná. Todo dia de manhã eles recolhiam maná. E teve um dia que eles estavam reclamando tanto de comida que a Bíblia fala que Deus fez cair carne do céu, codorna. E a Bíblia fala que eram 8 quilômetros de codorna, que dava codorna até o joelho. E a Bíblia fala que com carne nos dentes eles reclamavam de fome. Não faltava nada, aquele povo não ficou no deserto porque Deus não proveu. A palavra de Deus diz que Deus proveu tudo no deserto. Tudo no deserto. Olha só o que o texto fala. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês na sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus,
tem estado com vocês e não lhes faltou coisa alguma. Sabe, irmãos, a gente fica no deserto que a gente quer, porque Deus prove tudo para a gente sair. Deus já proveu tudo. Eu estou nesse deserto. Não, meu irmão, aquele povo tinha tudo, mas eles ficaram 40 anos murmurando, pecando, e eles ficaram girando em torno do deserto, pecando, girando no deserto, e eles não iam para a promessa de Deus, Vou falar uma coisa para você. Nunca houve um tempo na nossa vida que Deus proveu tanto como Deus proveu nos nossos dias. Nós temos os melhores pregadores, nós temos os melhores seminários. Meu Deus, eu sou crente não era convertido, mas eu sou crente desde os 8 anos de idade. E eu lembro quando a gente era jovem, para ver uma pregação, era um VHS que colocava uma televisão de 21 polegadas para assistir Jaime Kemp. Quem lembra disso? Só Jaime Kemp, não tinha pregador, não existia pregador. O único pregador para casados, solteiros e solteiros era Jaime Kemp. Meu irmão, é tanto seminário, tanta libertação, tanto conteúdo, tanta imersão, tanto congresso, tanta igreja que você tem, meu irmão. Você fica no deserto porque você quer. Porque ninguém pode chegar na presença de Deus falando: mas o Senhor não me abençoou, o Senhor não me deu capacidade, o Senhor não me deu recurso. E a Bíblia fala que isso serviu como figura para nós. Então significa, se aquele povo teve todos os recursos para sair do deserto, eles permaneceram porque eles queriam. Isso é uma mensagem para mim e para você. Você só fica nesse deserto na sua vida porque você quer, por murmuração. Mas como é que é isso? Deserto é tratamento. Amém? Deus quer tratar o seu casamento que deu errado no passado, o divórcio que você passou. Deus quer tratar o pai que te abusou. Deus quer tratar a mãe que te abusou. Deus quer tratar a mãe que te abandonou. Deus quer tratar o líder que te traiu. Deus quer tratar o que for na sua vida. Aí presta atenção. Você está no deserto. Aí você dá de frente com o pai que te abusou. E você fala: não perdoo esse homem. Ele me abusou. Lá no Egito eu fui abusado pelo meu pai. Mas eu não perdoo ele. Eu não perdoo. Sabe o que acontece? Você passa a vida toda girando em torno da sua dor no deserto. Eu não perdoo essa mulher que me traiu. Eu não perdoo esse homem que me traiu. Maldita hora que eu casei com essa pessoa. Meu irmão, passa a vida toda no deserto. Agora pergunta para mim se eu acredito que essa pessoa que passou 40 anos e morreu no deserto é salvo. Eu acredito que é salvo. Porque para mim quem vai para o inferno é quem está no Egito. É salvo, mas nunca desfruta em vida da sua Canaã. Fica ali no deserto. Agora olha aqui para mim. Você está passando pelo deserto. Aí você enfrenta a mãe que te abusou, que te abandonou, o marido que te traiu, os pecados na sua vida, as deformidades do seu caráter, seu vício. Você enfrenta isso. Aí você permite ser tratado, você permite ser discipulado, você permite ser orientado, você faz a imersão, você é ministrado, e cada coisa que você deixa tratado, você dá um, aí você faz um tratamento, você dá mais um, você passa por mais um processo, você dá um. Quando você vê, você está na sua Canaã, meu irmão. Mas é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Como diz a Doris do Procurando Nemo, continue a nadar. Como diz meu pai, devagar e sempre. Ainda que eu pare no vale, da sombra da morte, não, ainda que eu ande, Deus não te fez para viver em deserto. Só que o deserto é isso aí mesmo, irmão. O deserto é só hoje.
Só hoje. Só hoje tem comida. Só hoje que tem elogio, amanhã talvez você não vai ter. Só hoje que tem dinheiro, amanhã talvez não tenha, porque Deus já está te tratando a depender dele, você não tem que voltar para o Egito. Eu sempre esqueço de ver esse versículo, minha esposa mostrou esse versículo. Amor, coloca esse versículo no seu sermão, eu esqueci de colocar. Depois você achar aí, você coloca aí e fala. O texto sagrado fala, e muitos voltaram para o Egito. Muitos voltaram. Tem gente que volta para a escravidão de Faraó. Eu sei que Deus está falando com você. Deserto, amado, é onde nós aprendemos a depender de Deus. Ninguém morreu no deserto por falta de provisão. Ninguém morreu no deserto por falta de provisão. Egito, arrependimento, conversão. Deserto, quebrantamento, humilhação. Canaã. Canaã, sabe o que é Canaã? Ousadia, intrepidez. É aqui que a promessa se cumpre. Amado, Canaã hoje não é uma terra, não é uma cidade. Não é, não. Canaã não é uma cidade, Canaã não é um local. Canaã não é um lugar. Canaã é o nosso coração, que precisa ser conquistado por Josué, que é a figura do Espírito Santo. Moisés é a figura de Jesus, e é Moisés que te tira do deserto, do Egito. Mas Josué é o Espírito Santo que te introduz em Canaã. Canaã é o seu lugar de maturidade. Canaã é o seu casamento abençoado. Canaã é você não ser escravo mais de vício. Canaã é você não ser escravo mais de mágoa. Canaã é o seu lugar de prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado. Canaã fala de ousadia. Canaã fala é você olhar e falar assim: Deus, o Senhor me deu isso como propriedade. O Senhor, eu tomo posse do meu casamento saudável. Eu tomo posse. Eu acho, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Às vezes você não desfruta da sua Canaã porque você não tem ousadia. Eu e você não temos. Em Canaã, amado, presta atenção. Mas tem uma coisa que as pessoas não param para entender: a responsabilidade aumenta em Canaã. Como assim? Porque no deserto cai do céu. No deserto, amado, é milagre. No deserto, amado, cai do céu. Canaã não, meu irmão. Canaã você tem que plantar e colher. Não tem pão caindo do céu em Canaã. Canaã tem gente que trabalha e vê fruto. Ninguém trabalha no deserto, só vive do que tem. Não tem nem salário direito. Mas Canaã não, meu irmão. Canaã tem fruto, tem prosperidade. Entende? Tanto é, meu irmão, que os inimigos de Canaã são diferentes do inimigo do Egito, do deserto. No Egito, Deus envergonha os inimigos. No deserto, eu venço os inimigos dentro de mim. No Egito, o inimigo está lá, fora de você. Quem que é? Satanás e seus demônios. No Egito, no deserto, você é o próprio inimigo. Só você te mantém naquele lugar. Só você te coloca naquele lugar de prostração. Só você pode morrer no deserto. Em Canaã, os inimigos estavam lá. Não foi nós que geramos, mas temos que enfrentar. Eu tenho inimigo em Canaã. Esse inimigo não foi eu que gerei eles. Eles já estavam lá. Como assim, Eurípides? Aqui, eu era escravo do faraó. Aqui, eu era tratado por Deus. Então aqui, amado, eu era escravo do dinheiro, escravo do prazer. E eu tinha que vencer pecados na minha vida. Aqui, eu tenho que saber com quem eu tenho que andar.
quais negociações eu preciso fazer para não escandalizar o reino de Deus. Aqui eu tenho que saber quais são as alianças que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho que ter ousadia para ter discernimento do que eu tenho que fazer na vida. Durante um tempo da minha vida eu chorava para ficar livre da prostituição. Agora eu tenho que chorar diante de Deus para ter responsabilidade naquilo que Ele me deu. Aqui fala de responsabilidade. Em Canaã nós enfrentamos gigantes, fortalezas, cidades muralhas, batalhas. Mas presta atenção, a herança é dada para quem persevera. Não existe Canaã sem cruzar deserto. Não existe promessa sem processo. Não existe caráter, não existe conquista sem caráter transformado. Em Canaã não há trabalho, em Canaã não há maná, em Canaã tem trabalho. No deserto você só come o que tem. Em Canaã você tem que tomar posse. Como diz, a gente passou a vida toda ouvindo de R.R. Soares o quê? Meus irmãos, vamos tomar posse. E é isso aí mesmo, amado. Só ninguém toma posse quem está no Egito. Ninguém toma posse quem está no deserto. A gente toma posse quem está em Canaã, meu irmão. Essa igreja aqui já viveu desertos. Mas agora ela está num processo de tomar posses. Isso precisa de ousadia, de fé, de pensar duas vezes naquilo que vai adquirir, senão faz algo errado, dá prejuízos. Deus dá recurso. Deus dá recurso. E às vezes assim, eu vou falar uma coisa para você. Canaã, às vezes a gente faz umas coisas meio loucas. Deus fala assim, ó. É a pior estratégia de guerra. Eles têm que vencer Jericó, né? Vem vencer Jericó. Está lá as muralhas, está lá tudo aquilo para ser vencido, Jericó. Aí Deus chama Josué, fala, Josué, te levantei como líder. E eu vou te dar uma estratégia para você vencer tudo isso aqui. E aí, meu irmão, a gente pensa que é um tanque de guerra. A gente pensa que é um negócio assim que vai arrebentar com tudo, com arma, com poder bélico e arrebentar com tudo. Deus falou assim, Josué, eu vou te dar a melhor estratégia para você vencer esse gigante, essa muralha aqui. Vocês vão gritar e tocar trombeta. Grita igual um doido. E toca a buzina. Pá! Meu irmão, fala um negócio desse, meu irmão. Não tem lógica, meu irmão. Por isso que não existe regra para quem está em Canaã. Existe discernimento no que Deus vai falar. Aqui no deserto não tem voz de Deus não, gente. No Egito Deus nem está lá. No deserto não tem voz de Deus. Em Canaã você só caminha com direção de Deus. O estilo de vida de Canaã é trabalho, fé e ousadia. Em Canaã o propósito se cumpre. Em Canaã a visão se torna realidade. Em Canaã fé se transforma em testemunho. Eu estou falando com quem está em Canaã. Se você está em Canaã, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: onde Deus quer que você tome posse? Qual muralha você tem que vencer aí? Lembrando que não são as muralhas do pecado que te aprisiona. Não são as muralhas, meu irmão, das prisões da imoralidade, do casamento doente. Não, é as muralhas do inimigo. É você destruindo as estratégias do diabo para não permitir que você tome posse do que Deus tem para a sua vida. Que muralha precisa cair? Que promessa precisa ser tomada?
onde Deus quer que você pise. Repito, que muralha precisa cair e que promessa precisa ser tomada. Amado, no Egito Deus nos liberta, no deserto Deus nos transforma, em Canaã Deus nos faz frutificar. Eu queria fazer a última pergunta para você. Em qual lugar você se encontra hoje? Você está preso no Egito? Se arrependa. Você está passando pelo deserto? Tem um coração quebrantado. Deixe Deus tratar a sua vida. Você está em Canaã? Busque de Deus ousadia. Escute palavras de fé. Ouça homens e mulheres que vão te desafiar a ter uma vida de fé. Cuidado com a incredulidade que muitos vão semear no seu coração. Eu não sei qual lugar você se encontra na sua vida. Você sabe. E o Espírito Santo falou com você em que momento você está. Qual postura você precisa tomar na sua vida hoje? Uma postura de arrependimento? Uma postura de quebrantamento? Ou uma postura de ousadia? Porque às vezes, amado, você está com espírito de misericórdia, de quebrantamento, sem que você tem que ter um espírito de ousadia. Você está aí buscando transformação e cura, sem que você tem que buscar mais é conversão, irmão. E eu quero que o Espírito Santo agora fale o seu coração. E se você entende que você parou em algum momento da sua vida, você está parado no deserto e não sai. Você está escravo no pecado e não tem força. Ou você está em Canaã, vivendo como se estivesse no Egito, vivendo como se estivesse no deserto, se sentindo escravo, se sentindo preso. Eu quero que você, de forma ousada, venha aqui à frente e fale: Deus, eu quero mudar de fase. Eu quero mudar de fase. Me tira desse Egito, me tira desse deserto, me dá ousadia. Vem aqui, eu quero orar com você e por você. Vem aqui. Eu quero orar com você e por você. Vem aqui à frente. Você que entende que em algum momento da sua vida você parou. Você que entende em algum momento da sua vida você paralisou. Você não consegue ir para a próxima fase. Você paralisou, seja por pecado, você paralisou, seja por timidez, você paralisou, seja por coração duro. Mas Deus nessa manhã está mudando você. Deus está levando você para um novo tempo, para um novo nível, para um outro momento da sua vida. Chega de viver preso no Egito, chega de ficar preso no deserto, chega de viver uma vida de timidez. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mudar você de fase, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e agora. E faça a sua oração e agora. Faça a sua oração e agora. Faça a sua oração e agora. Em nome de Jesus. Faça a sua oração e agora. Faça a sua oração e agora. Pergunta para Deus. Fala: Deus, eu estou preso nessa área da minha vida. Senhor, me liberta desse vício. Senhor, me liberta da escravidão do pecado. Senhor, me liberta desse vício. Senhor, me tira das garras do diabo. Liberta-me, Senhor. Senhor, me tira desse deserto, Deus. Não era para eu estar aqui, era para me ter saído daqui a muito tempo, Deus. Deus, me tira desse deserto, Senhor. Deus, chega de timidez na minha vida. Chega de timidez na minha vida. Chega de timidez na minha vida. Deus, me dá ousadia.
Renova as promessas do Senhor na minha vida. Renova as promessas do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Deus, um novo tempo na vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Deus, há dia de quebrantamento, de arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, fica aqui. O pessoal vai continuar ministrando aqui. É um momento seu com Deus, amado. É um momento seu com Deus. Cante ao Senhor. É o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Aleluia. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, esconda o meu coração. Aleluia. Queria chamar os obreiros aqui à frente. Põe as mãos. Os pastores, os líderes, vem aqui à frente. Comecem a impor as mãos sobre os irmãos, ministrar sobre a vida deles. Comece a orar pelos irmãos obreiros aí. Ore. Declare que essa pessoa está saindo desse deserto, está saindo desse Egito. Aleluia. Deus, eu abençoo cada um aqui, Deus. Declaro um tempo, Senhor Deus, diferente na vida de cada um. Declaro ousadia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. 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 Em nome do Senhor Jesus.